Voltamos com o programa Retratos, agora no nosso último bloco. Hoje conversando aqui nos estúdios da TV Horizonte com o astronauta Marcos Pontes. Marcos, a gente falava, né, da sua emoção, dos seus pensamentos no espaço. E um deles foi a ideia de escrever um livro. Exatamente. Você, aliás, está com 2 livros já, né? O primeiro é Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, Isso. que foi a partir da ideia já no espaço. Esse. Certo. Fala um pouco para a gente desse livro. Esse livro foi o seguinte, a vida dentro da estação espacial é bastante corrida, né? Manutenção de sistemas e o dia inteiro em movimento. Aí você tem 6 horas para dormir. Com toda essa agitação, você não consegue dormir. Eu dormia 2 horas e 4 horas eu ficava ali ou desenhando, observando a Terra e escrevendo. Então, os primeiros artigos nasceram lá no espaço com a seguinte ideia: eu queria deixar para as pessoas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, inclusive muitas coisas que nós falamos aqui estão nesse livro, né, desde o começo dessa conversa. E eu queria deixar algumas coisas inicialmente pensando nos meus filhos. Eu tenho um filho de 25 anos que é antropólogo, uma filha de 20 anos que é estudante de medicina. As coisas que eu aprendi. Então eu comecei a escrever esses artigos. Aliás, deve ter sido um dos únicos livros do mundo aí que começou a ser escrito no espaço. Bom, aí eu precisava organizar todo esse material. E quando eu voltei de lá, eu continuo à disposição do Programa Espacial Brasileiro, lá em Houston, etc. Mas aqui no Brasil eu assumi também a função de educador. Então eu fico com a Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, para cursos de engenharia aeroespacial. E eu tenho muitos jovens que me procuram para que eu ajude no desenvolvimento da carreira. Aí eu comecei a me especializar, fiz cursos, etc., na área de coaching. E Certo. com essa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, eu falei, poxa, isso é interessante. Eu peguei e coloquei, então, conceitos de coaching nesse livro, e eu organizei tudo isso com o que eu sei fazer muito bem, que é gerenciamento de projetos na área de engenharia. Então, é um livro que começa desde a definição do escopo, definição da ideia, definição das metas, de uma maneira muito prática, planejamento, tem um capítulo inteiro de planejamento, de um método de planejamento, preparação pessoal. Então, você vai desde a área espiritual, emocional, física, intelectual, a parte de execução, todos os riscos da execução, ferramentas, depois gerenciamento de tempo, gerenciamento do conjunto como um todo, ou seja, o controle do projeto, certo, e até a resiliência, que é uma parte muito importante, que nada acontece facilmente, né? Você sempre tem obstáculos, você tem surpresas ruins ao longo do caminho, que você tem que saber lidar com isso. Então, esse livro trata de tudo isso. Isso você lidou na prática, né? Exatamente. Em seguida, né, você lançou também Missão Cumprida, a história completa da primeira missão espacial brasileira. Aí já é você contou a história, os problemas, você disse a respeito de todas as questões que deixaram essa missão brasileira muito complexa, né? Desde o início até o fim, exatamente com o voo, e logo depois também com as críticas que aconteceram. O teor do segundo livro? Esse segundo livro ele é como se fosse um relatório. Imagina, eu sou engenheiro, né? Então a gente está acostumado a fazer relatório. Você faz um projeto todo, depois você tem que apresentar um relatório. Para isso você tem que ter os resultados também observados. É só que ele não é chato que nem um relatório, muito pelo contrário. Eu escrevi um livro que ele é escrito em forma de narração, então é uma história, né, seguida, são 115 capítulos curtinhos. Bastante, né? Bastante, mas em forma de narração. Então a pessoa lê como se fosse um romance, mas são coisas, fatos reais que aconteceram. Tem todos os bastidores, toda essa parte política antes da missão, as coisas que não funcionaram, as críticas antes, como elas atrapalharam. Ele também serve como recorte do momento político do Brasil na época, né? Sem dúvida. Só lembrando, em 2006, na sua missão, foi o ano centenário do voo do 14 bis e também um ano de eleições políticas para presidente. Isso. E lembrando mais ainda, uma eleição no qual o governo vinha de algumas questões colocadas a respeito de mensalão, enfim, questões políticas isso. Importantes e momento importante. O livro também acaba sendo um retrato, um recorte histórico, né? Essa é a ideia, que ele seja esse recorte, um registro histórico de todos esses fatos antes. Eu narro aqui as reuniões que nós tivemos, as conversas, todos os bastidores mesmo. Por que o Brasil, por exemplo, não conseguiu fazer essas peças para a Estação Espacial Internacional, onde que nós erramos com isso. Depois vem uma parte mais lúdica, né, em que você tem toda a narração da missão,
né? Então, todos os detalhes, o que você sente, como é que são os sistemas, os riscos, as coisas que aconteceram, os alarmes que tocaram, o que a gente fez, a reentrada, esses 2.500 graus antes de entrar, uma bola de fogo e tudo mais, sobre a missão em si. E depois da missão, aí sim, aí vem essa parte, os resultados da missão. Eu dei voz nesse livro aos pesquisadores que foram muito pouco ouvidos aqui no Brasil e foram muito elogiados no exterior. Então, todos eles têm entrevistas com os pesquisadores, a descrição dos resultados, e teve muitos resultados interessantes que pouca gente sabe. Então, todos os resultados. Eu esperei 5 anos para observar os resultados e os impactos da missão. Mesmo porque o que se ficou muito, além, obviamente, do resultado, do enaltecimento do seu voo, mas muitas críticas ficaram, principalmente por uma parte da mídia, talvez pelo envolvimento político do que aconteceu naquele momento. Mas certamente esse livro vai ser uma referência, um recorte, um retrato do que era o Brasil na época e o que ficou para a história. Mas você ainda continua na história, né, Marcos? Você ainda é astronauta. Continuo na história, isso é uma coisa que eu cito, é que o livro ele conta todas essas partes. Lógico que teve críticas, mas teve muita gente que gostou. Aliás, a grande maioria apoiou bastante a missão como um todo, né? Esse evento histórico no país. Então, o livro também cita o atual, o que eu faço hoje em dia, né? O que eu faço hoje em dia, por exemplo, eu continuo à disposição do Programa Espacial Brasileiro, lá em Houston, onde eu moro, para outras missões. A Agência Espacial pode me escalar a hora que ela quiser, embora eu não receba nada da Agência Espacial. Eu não tenho nenhum vencimento da Agência Espacial, nenhuma remuneração. Eu mesmo tenho que prover o meu sustento. Como é que eu faço isso? Eu sou um consultor aqui no Brasil, então eu trabalho em projetos para setor público, setor privado. Também faço cursos, faço palestras em várias empresas. E quem quiser ter mais informações ou contato com o Marcos, tem o site? Tem um site. É o www.marcosppontes.com.br. Ali também, para as pessoas que quiserem, inclusive adquirir esses livros, também é possível pelo site ou nas livrarias. Mas no site, como é ligado direto com a editora, eu recebo lá e assino. Toda semana assino um monte deles que eles despacham para as pessoas. E te acompanham, né? Pelo Twitter também? Pelo Twitter, isso. Tem o @astro_pontes. Esse é o Twitter ali, quem quiser saber o que eu estou fazendo, fazer perguntas, etc. Então, eu costumo interagir bastante com as pessoas. Eu acho importante esse tipo de coisa. E uma coisa que esse livro tem também, que às vezes eu esqueço de citar, que é o depois. Que eu faço aqui algumas previsões para o Programa Espacial Brasileiro, baseado no que a gente já passou e o que tem. Certo. Algumas previsões para o Programa Espacial Brasileiro e para o setor aeroespacial no mundo como um todo. E tem muitas entrevistas, inclusive com o ministro de Ciência e Tecnologia na época. Eu tenho certeza que muita gente depois vai ficar curioso e vai atrás do livro agora. Marcos, a gente está quase finalizando o nosso programa. Eu queria que agora você falasse sobre a sua espiritualidade. Nós conversávamos, você disse da sua emoção quando foi em Aparecida, Isso. Logo depois da chegada do voo. Conta para quem está em casa, para sentir também essa emoção que você passou. Uma das perguntas que muita gente me faz é o seguinte: você acredita em Deus? Eu falo, sim. Ir ao espaço mudou alguma coisa nessa sua crença? Mudou para mais, sabe? Então, eu acredito mais ainda em um Deus que está dentro de todos nós, que nós somos parte de tudo isso, né? Que faz com que a gente se sinta como integrante de tudo isso que existe nesse universo como um todo. Eu levei na missão espacial, alguns símbolos dessa minha crença, né? Então, eu levei um pequeno terço de Nossa Senhora, levei uma foto de Jesus, inclusive, que tem foto no livro com isso também. Você vê que interessante, que a foto de Jesus, por exemplo, quem pediu para levar foi um pastor de igreja protestante. O tercinho, logicamente, eu levei porque era também meu. Sim. E eu, na volta depois, eu falei, eu preciso deixar isso para as pessoas, né? Deixar para a igreja também. Então, eu fiz um quadro, né, um quadrinho que eu coloquei, esse tercinho estava lá, aquela bandeira que eu aponto aqui e depois, sabe, aquela bandeira, ela está lá em Aparecida também, e tem uma mensagenzinha que eu deixei lá. Então, no dia que eu fui entregar, foi justamente num dia de Nossa Senhora, e eu cheguei, aí o padre que ia fazer a cerimônia, que fazia a missa naquele dia, ele me chamou e falou assim, pô, obrigado, tal. Eu gostaria que você entrasse na igreja com a imagem de Nossa Senhora.
Aí, rapaz, eu posso dizer assim, quando você está sentado num foguete, você sente medo? Lógico que sente, mas você está acostumado com isso. Agora, ali a perna ficou doendo, viu? A emoção ali é bastante, você vê tanta gente participando, né? E eu acho muito importante isso. Então, certamente você esteve mais perto de Deus no céu e também nesse momento é Aparecida. Também. Marcos, muito obrigado. Eu tenho certeza de que quem assistiu ao programa acrescentou muita coisa no conhecimento e na força de vontade. Você é um exemplo para os brasileiros. Obrigado. Você não é só o primeiro astronauta brasileiro, mas é também um exemplo de superação, um exemplo que a gente pode realmente acreditar. E um exemplo também que a base da família ela é fundamental para a nossa vida. Você está de parabéns e é uma honra tê-lo recebido aqui. Obrigado. O Retratos de hoje fica por aqui. Você pode enviar mensagens, críticas, comentários e sugestões de entrevistados para o e-mail retrato@tvhorizonte.com.br ou pelo nosso Twitter. Até a próxima semana.